Alguns dias atrás, o Chris Hunt fez a última live dele antes da viagem para os Estados Unidos. Eu estava acompanhando essa live e fiz uma pergunta para ele em relação ao OCAP. E vamos ver aí qual foi a resposta que ele deu. A população de okapi na África é tão pequena que ninguém nem fala nesses animais, cara. Não tem praticamente informações sobre eles. Só que é animal protegido, não se caça, e é isso. Então é isso, galera. Um animal lindo, esquecido. O okapi é protegido há décadas e não prospera. Por quê? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse animal. O que é um okapi? Conhecido como a girafa da floresta, o okapi se assemelha mais a um cruzamento entre um cervo e uma zebra. No entanto, é o único parente vivo da girafa. O okapi é nativo da floresta tropical de Ituri, na República Democrática do Congo, o único lugar onde pode ser encontrado na natureza, e possui uma pelagem espessa e oleosa para se manter seco na chuva. Ele também possui glândulas odoríferas na sola dos cascos que ajudam a marcar seu território. Com exceção das pontas, os chifres curtos do okapi são cobertos por pele. Enquanto todos os machos possuem chifres, a maioria das fêmeas tem protuberâncias nodulares em vez de chifres. O okapi vive em meio à densa floresta tropical. Ele consegue se camuflar no ambiente graças às listras marrons e brancas em sua garupa, que imitam a aparência de raios de sol que atravessam as árvores. Sua dieta à base de plantas consiste em frutas, brotos, folhas, galhos e outras vegetações. Assim como a girafa e a vaca, o okapi possui 4 estômagos que o auxiliam na digestão de plantas resistentes. Também como sua prima girafa, o okapi tem uma língua longa e escura que pode arrancar folhas dos galhos. Um okapi consome entre 20 e 27 kg de alimento por dia, incluindo a argila do leito do rio para obter minerais e sal. Ocasionalmente, ele se alimenta até de excrementos de morcego para obter nutrientes. As fêmeas de okapi geralmente têm apenas um filhote por gestação. Um filhote de okapi consegue andar apenas 30 minutos após o nascimento, mas não consegue defecar até completar pelo menos um mês de idade. Dessa forma, o cheiro das fezes não atrai predadores. Embora os okapis adultos não vocalizem muito, exceto quando estão prontos para acasalar, os filhotes tossem e assobiam quando a mãe está ausente. As mães okapi se comunicam com seus filhotes emitindo infrassons, que são sons indetectáveis para o ouvido humano. As fêmeas de okapi são muito protetoras de seus filhotes e batem o chão com cascos para afastar possíveis ameaças. No entanto, ao atingir 6 meses de idade, o filhote precisa se virar sozinho. De acordo com a IUCN, o okapi está em perigo de extinção. Embora não se saiba ao certo quantos ainda existem na natureza, cientistas estimam que as populações podem ter sido reduzidas à metade nas últimas 2 décadas. Apesar de o leopardo ser o principal predador do okapi na natureza, a caça ilegal representa uma ameaça ainda maior à sua existência. A República Democrática do Congo é um país muito rico em recursos naturais como ouro, diamantes e especialmente coltan, um minério essencial para fabricar celulares, computadores e chips eletrônicos. Mas essa riqueza é também a origem de grande parte dos problemas. Desde os anos 90, o Congo vive conflitos civis e guerras regionais. Diversos grupos armados e milícias controlam áreas ricas em minérios, inclusive dentro ou perto de parques nacionais, como o Parque de Ituri e o Parque Nacional de Okapi, onde vive a maior população desses animais. Esses grupos praticam extração ilegal, caça de subsistência e desmatamento e muitas vezes expulsam ou atacam os guardas florestais. Já houve massacres dentro do Okapi Wildlife Reserve em 2012, por exemplo. Um ataque matou 7 guardas e 14 okapis em cativeiro. A mineração de ouro ilegal, o coltan, causa devastação das florestas tropicais.
o habitat natural do okapi. A abertura de estradas clandestinas facilita ainda mais a entrada desses caçadores e madeireiros. Como o okapi é um animal discreto e de território pequeno, qualquer alteração no ambiente o afeta profundamente. O Congo tem uma das maiores taxas de pobreza do mundo, o que leva comunidades locais a depender da caça e da extração ilegal para sobreviver. Sem incentivos econômicos sustentáveis como o turismo ecológico ou o manejo controlado, a conservação não traz retorno imediato para quem vive na região. Por isso, diferentemente do Oryx, que ganha um valor econômico através de reservas de caça e fazendas privadas, o okapi não gera benefício direto a ninguém e acaba esquecido. Mesmo com leis de proteção e reservas criadas como o Okapi Wildlife Reserve, reconhecido pela Unesco, o governo tem pouco alcance e recursos nessas áreas. A instabilidade política e a corrupção tornam a fiscalização quase impossível. Esse é o okapi, um animal tão raro que pouca gente já viu pessoalmente e que infelizmente está desaparecendo. A pergunta é por quê? Por que ele continua ameaçado enquanto outras espécies como o Oryx conseguiram voltar do limite da extinção? A resposta é um pouco desconfortável, mas é real. Espécies só sobrevivem quando têm valor. Ele não tem nenhum valor econômico direto para a população local. E isso é a parte mais dura. Quando uma espécie não tem valor econômico, cultural, social, ninguém luta por ela. Ele se torna apenas um animal que existe na floresta. E os animais sem defensores tendem a desaparecer. O Oryx estava funcionalmente extinto na natureza, até que fazendeiros e programas de manejo e caça controlada começaram a criar a espécie. Granjas de caça no Texas e na África do Sul passaram a valorizar o troféu. Resultado, hoje a espécie é considerada estável e crescendo. Quando algo ganha valor, ele deixa de ser descartável. Quando o animal paga seu próprio manejo, ele deixa de ser vítima e passa a ser recurso. Isso se chama conservação sustentada por uso, ou conservação que dá lucro, conservação que funciona. E o okapi, por que não segue esse caminho? Infelizmente, ele é nativo de um país que tem a palavra democracia só no nome. O Congo é uma região politicamente instável. O okapi não é símbolo cultural, não tem valor turístico forte. Não tem caça regulamentada, então não gera renda, então ninguém o protege ativamente. O okapi é protegido por lei, mas não é protegido pela realidade econômica. Proteger no papel não mantém espécies vivas. Valor real, sim. Isso é muito parecido com o país que conhecemos. Vide aí a nossa realidade com os nossos cervos. Vocês sabem que aqui no Brasil tem cervos nativos. Diz aí qual a situação deles. São protegidos há décadas, mas não prosperam, estão sempre em risco de extinção. Talvez o futuro da conservação seja menos sobre proibir e mais sobre valorizar. O okapi é lindo, é raro, é único, mas enquanto ele não se tornar importante para quem vive junto dele, sua sobrevivência continuará frágil. E talvez um dia ele se torne apenas uma imagem em livros de biologia. Não porque ele foi protegido, mas porque ele nunca foi valorizado.